Maravilha, pessoal! Meu nome é Marcelo e você está no canal do MEC. Nessa aula nós vamos falar sobre herança em Python. Herança, um conceito de programação orientada a objetos. Assim como você tem, por exemplo, seus pais, né? Seu pai, sua mãe, e você herdou os genes deles, né? Determinadas características que você herda, e aí você tem também as suas peculiaridades depois, mas é possível também herança em linguagem de programação com programação orientada a objetos, tá? Então, qual que é a ideia, né? Imagina que eu tenha agora uma classe chamada carro elétrico e eu quero que ela herde todos os métodos e atributos da classe pai, tá? Que no caso é carro. Posso fazer isso? Posso. Aí tudo que nós fizemos aqui para a classe carro vai valer também para a classe carro elétrico, automaticamente. E aí eu posso fazer o quê? Dentro da classe carro elétrico, criar outros métodos relacionados exclusivamente ao carro elétrico, sem me preocupar com aquilo tudo que eu herdei de carro, porque já está lá e já está disponível para ser usado. Então, vamos fazer isso agora, tá? Mas antes de tudo, eu vou separar esse código em dois módulos diferentes. O código do programa principal, ó, eu vou tirar daqui, tá? Então, eu vou deixar na classe, no módulo carro.py apenas a definição da classe carro, e eu vou criar aqui um outro módulo chamado meu carro. Tá? Aí, se vocês lembrarem, eu preciso fazer um import aqui, né? Ou melhor, é um import, mas eu faço from. Aí eu coloco aqui né? Do módulo carro, eu tenho que especificar o nome do módulo, carro, import, ou seja, do módulo carro, importe o quê? Qual classe? Ou qual função? No caso aqui vai ser uma classe carro. Tá? Se eu executar isso aqui, vai funcionar normalmente, tá vendo? Sem problemas. Só que meu código ficou mais limpo. Eu separei aqui, deixei toda a complexidade da classe num módulo, e num outro módulo eu coloco o código do meu programa principal. Eu só preciso importar aquela classe para que ela esteja disponível dentro do meu módulo meucarro.py, tá? Só separei o código, só para facilitar a nossa vida aqui nestes exemplos. Então, para a gente criar uma outra classe, eu vou criar dentro da classe carro aqui, a gente usa o class carro elétrico, tá? Aí, por padrão, nomes de classe sempre com letra maiúscula e sem underscore, tá? É só colocar as palavras com a primeira letra maiúscula, como se fosse um title. Isso por padrão de programação em Python, tá? Como eu quero herdar da classe carro, eu coloco aqui, ó, carro. Fazendo isso, carro elétrico automaticamente herda tudo isso da classe carro. A única coisa que eu preciso fazer é o método construtor. O construtor, eu preciso eu vou receber, no caso, os mesmos parâmetros, né? Que eu recebo da classe carro. Então, se eu criar um carro elétrico, eu quero que seja exatamente com os mesmos argumentos da classe pai. Só que, nesse caso, eu preciso acionar o construtor da classe pai para que ele seja executado. Então, eu faço isso diretamente aqui no meu construtor, eu chamo o construtor da classe pai. É só o detalhe que eu preciso fazer quando eu faço a herança. Então, vamos lá. Para eu chamar um método da classe pai, eu uso o super, que aponta para mim, para a classe pai. E aí, dentro disso, eu chamo o método init, que lá está, que é esse aqui. Tá? E nos parâmetros, eu forneço aqueles parâmetros que eu quero para a classe carro, que é fabricante, modelo e ano. Feito isso, é só o que eu preciso para ter a minha classe carro pronta. E eu vou chamar isso aqui de construtor, que nós já sabemos que é. Eu vou dar 2 espaços entre uma classe e outra,
porque isso fica mais fácil também de entender no código, tá? Então, suponhamos que eu quero agora usar o carro elétrico aqui, tá? Eu vou conseguir? Ainda não. Eu preciso importar também a classe carro elétrico. Tá? Agora sim, está disponível aqui nesse módulo meu carro.py, o carro, a classe carro elétrico, tá? Agora, e se eu quiser só trocar isso aqui por carro elétrico, funciona? Vamos ver que sim, por quê? Carro elétrico não tem nada, né, de código, só tem um construtor que chama o construtor do pai. Entretanto, tudo isso faz parte do carro elétrico já automaticamente, porque carro elétrico herdou da classe carro. Então, vamos ver se é verdade? Eu só troquei aqui para carro elétrico, vou executar e deu um problema aqui. O problema é lá na classe K aqui, que eu fiz algum parênteses errado aqui, ó, tá errado aqui, ó. E além disso, também esse fabricante aqui tá errado, ó. Fabricante, né? Vou rodar esse aqui, ele não faz nada, né? Porque só tem a declaração, mas eu já vi que tá tudo certinho agora. Agora eu vou rodar o meu módulo, meu carro. Olha lá, funcionou exatamente igual o outro, e eu tenho apenas uma, duas, três linhas de código na minha classe carro elétrico. Olha que legal, eu herdei tudo da classe carro, né? Mas o interessante é que eu posso agora, eu vou comentar esse bloco de código, e eu vou fazer o seguinte, eu vou instanciar um objeto de um carro elétrico, porque eu quero algumas coisas do carro elétrico, né? Então, eu vou criar um carro Tesla. Esse aqui não é carro elétrico, eu vou tirar para não confundir, né? Carro elétrico, onde eu vou ter o nome Tesla como sendo carro, eu vou ter o modelo Model S, e eu vou ter o ano 2019, por exemplo, tá? Eu criei uma instância da classe carro elétrico, né? E agora eu vou descrever este carro elétrico. Então, eu vou dar um print Tesla ponto descrever e vou rodar. Olha lá, tá aqui. Meu carro elétrico, bonitinho, criado. Agora, suponhamos que nós queiramos especializar a classe carro elétrico, tá? Então, a gente vai ter uma bateria aí dentro, tá? Bateria. Então, eu vou colocar aqui um outro atributo, que é quantos quilômetros eu consigo rodar com essa bateria, tá? Na verdade, aqui não é quantos quilômetros eu consigo rodar com uma bateria, mas é o tamanho da bateria, tá? Aqui é o tamanho da bateria. Vou colocar aqui, tamanho, bateria. E vai ser 70 kilowatts. 70, tá? Eu vou criar um método que só vai existir na classe carro elétrico, não vai existir na classe carro, que é descrever bateria. Tá? Self sempre, e é só esse também que eu quero. Esse método vai escrever na tela o seguinte: este carro tem uma bateria de. Aí, obviamente, STR, né? Porque tamanho bateria. Tamanho bateria. Vou colocar um negócio aqui que é uma barra, porque está muito grande isso aqui. Aí. E aí eu vou colocar aqui. KWH. Ponto. Fecha aqui. É isso. Tá? Então, eu criei aqui um método descrever bateria, que só existe em carro elétrico. Então, eu estou especializando a minha classe carro elétrico. Agora, se eu voltar aqui em meu carro, eu posso chamar esse método. Tesla.descrever bateria. Até aparece aqui já. Se eu rodar, olha lá, este carro tem uma bateria de 70. Olha que legal.
e eu chamo com o nome do meu objeto, ponto, o nome do método. Se fosse carro, somente, ele ia dar problema, porque carro não tem que escrever bateria, tá vendo? Mas carro elétrico tem. Carro elétrico tem. Então, eu especializei a classe carro, chamei de carro elétrico, e criei um objeto Tesla, e chamei o método desse objeto, né? Dessa classe, e funcionou. Agora, pode ser que a minha bateria fique mais complexa, né? E eu queira separar essa bateria do meu carro. Então, eu posso fazer isso. Como que eu faço isso? Eu posso criar uma classe chamada bateria. Vou colocar aqui, ó. Bateria. Não vai herdar de nada, é uma classe nova, né? Obviamente, eu tenho que ter o construtor dela. Aqui é init. Sempre o self. E a bateria, ela vai ter um tamanho da bateria, tá? Que eu vou chamar de 70, da mesma coisa. Aí um parâmetro padrão, lembra do que a gente aprendeu? Se eu coloco assim, eu posso ou não informar este parâmetro. Se eu informar, eu vou usar o valor que eu informar. Se eu não informar, ele considera por padrão o valor 70. Ótimo. E aí eu vou colocar, vou armazenar o tamanho da bateria aqui dentro da minha classe. Maravilha! Agora, ó, esse descrever bateria, eu posso passar ele para cá, porque já é uma coisa da própria bateria, não é mais do carro, né? Eu posso colocar essas coisas da bateria aqui dentro da bateria. Eu não preciso também me chamar de descrever bateria, porque eu já sei que eu estou dentro da classe bateria. Se eu der descrever, é descrever, obviamente, a bateria. Então, aqui, ó, também o nome do meu atributo é tamanho só. Não precisa ser tamanho em bateria, porque eu já estou dentro de uma bateria, obviamente o tamanho é o tamanho da bateria. Então, começa a simplificar também o seu código, né? E aí, aqui dentro, o que eu vou fazer é criar uma bateria, em vez de fazer o que eu tinha feito. E aí, isso eu faço assim. Bateria. Da mesma forma como eu crio uma instância aqui de carro elétrico, né? Eu crio também uma instância da bateria, só que eu atribuo a um atributo da classe carro elétrico, tá? Dentro de carro elétrico eu tenho um objeto do tipo bateria. Olha que legal isso. Ficando bem, bem interessante isso aí, né? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso salvar isso aqui, aí eu vou lá no meu carro. Isso aqui muda, ó. Tesla, agora eu vou chamar o quê? O meu atributo, que é bateria, ponto, o método descrever. Olha lá. E se eu rodar? Opa. Se eu rodar, deu problema. Ele está dizendo que o carro elétrico não tem atributo bateria. E isso está dando um erro na linha 14. Vamos ver aqui. Linha 14? Linha 14, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, acho que não, hein? Opa. Deixa eu ver aqui. Bateria. Vamos colocar aqui bateria. Deixa eu rodar isso aqui para ver se está dando. Aqui não está dando problema. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o meu carro elétrico que tem uma bateria aqui. E eu criei um objeto do tipo bateria aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Meu carro aponta para a linha 14. Tesla ponto bateria ponto descrever. Deixa eu ver se é descrever. Esse método mesmo. Descrever. Tem o self aqui. Self ponto aqui, ó, tá errado aqui também, ó. Aqui é tamanho, ó. Self tamanho, tamanho. E aí eu escrevo na tela, né? Isso aqui. Vamos ver se era isso? Talvez seja, né? Vamos ver.
É isso mesmo. Ó, este carro tem uma bateria de 70 quilowatts, certo? Que legal. Então, eu consegui separar a minha complexidade, né, de ter uma bateria, e eu posso acrescentar vários parâmetros técnicos aqui que fazem só parte da bateria. E a minha classe carro elétrico, olha que elegante ela está. Ela só tem 4 linhas. Olha isso. Eu só basicamente herdei da classe carro tudo que tem e eu também coloquei um objeto bateria aqui dentro, porque o carro elétrico tem bateria elétrica, certo? Eu posso também, vamos supor que na minha classe carro, eu tivesse aqui uma função ou um método para colocar, abastecer gasolina, tá? E eu passo aqui a quantidade de litros que foram abastecidos. Então, eu vou basicamente incrementar, vou criar aqui daí um atributo, né, que chama tanque, tá? Que o valor dele começa com 0 litros. E aqui eu vou fazer self.tanque mais igual litros. Então, eu vou carregar, abastecer esse carro, tá? Eu vou rodar isso aqui só para ver que não tem nenhum problema. Aí aqui, eu vou comentar o meu carro elétrico, tá? E vou descomentar o meu carro. Tá? Vamos voltar para o carro agora. Eu vou mostrar um conceito aqui de substituir, sobrescrever um método. Tá? A classe Pi tem um método que é colocar gasolina. Só que eu não tenho, na verdade eu vou usar o carro elétrico mesmo como exemplo. Tá? Deixa eu voltar aqui. Só que no carro elétrico eu não tenho esse conceito de gasolina. Mas se eu chamar aqui, ó, Tesla.abastecer gasolina e colocar lá 50 litros, e se eu dar um print depois no Tesla.tanque, eu vou ver? Eu vou ver que ele colocou gasolina num Tesla que é elétrico. Não tem sentido uma coisa dessa. Então, se eu tiver um método na classe Pi, que é o caso aqui, método abastecer com gasolina. Só que na minha classe filha, né, que eu estou herdando de carro, estou fazendo essa herança, não faz sentido eu falar sobre esse método, eu posso defini-lo novamente, redefini-lo, só que nessa redefinição eu vou dizer o seguinte aqui, ó, só para carro elétrico, tá? Carros elétricos não aceitam gasolina. Tá vendo? Agora eu volto aqui para o meu carro e executo. O que vai acontecer agora? Ó, carros elétricos não aceitam gasolina. Quando eu tentei colocar 50 litros aqui no Tesla, ele falou que não aceita gasolina. E se eu verificar o tanque, está zero. Ou seja, ele não carregou de gasolina. O que nós esperamos é que isso aconteça mesmo. Então, isso é só para mostrar que eu posso sobrescrever métodos da classe Pi quando eles não interessarem para a classe filha. Tá bom? É isso por essa aula, pessoal. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima aula.